Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 18 de dezembro, a Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado, Lúcio Sorge e o Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Grande retorno a Lúcio Sorge, né? O Lúcio volta um dia depois da extraordinária vitória do Flamengo. Né? O Flamengo é o do Al Hilal ontem. Mas não estava no Catar. Né? Isso que eu já ia falar. Será que surtiu Porque efeito? aqui teve gente que foi catar, Antero. Catar piqui, né? Porque ir lá no Catar não, né? Como que era, né? Eu vou ali partiu, no Catar. Não, partiu Catar, né? Catar piqui. Mas se Lúcio estivesse no Catar, ele teria secado muito, viu, Antero? Não sei se... Por quê? Por quê? Palmeirense, do jeito que Eu acho que é brasileiro. No Palmeiras não tem mundial, aí você já sabe. Eu não sou Flamengo, mas é Brasil, né? É Brasil, né? Bom dia, Lúcio. É Brasil? Bom dia, é Brasil, né? Até se o Palmeiras for pro Mundial, eu torço pro Palmeiras. Até o Palmeiras, aí não é corintiano, então. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, e eu quero começar uma notícia de frente. A gente já falou um pouquinho do Flamengo, já encheu a bola aí dos flamenguistas, parabéns aí, mas ainda tem um longo caminho no sábado, né? Então não adianta comemorar antes do tempo. Agora, mudando de assunto, falando da senadora Selma Arruda, defesa de Selma tenta mantê-la no cargo até julgamento do recurso do STF. Selma Arruda é relatora no Senado do projeto que prevê a execução provisória da pena. A defesa da senadora Selma Arruda afirmou que a decisão que cassou o mandato de senadora gera insegurança jurídica. Mandato de senadora gera insegurança jurídica e deixa todos os candidatos vulneráveis. Esse processo abriu o paradigma muito severo para os candidatos. Até essa decisão, nenhum gasto anterior à campanha eleitoral era passível de prestação de contas. Todos os eleitores até hoje fizeram promoção da sua imagem pessoal e, inclusive, pesquisa de viabilidade eleitoral no período anterior à campanha. Por óbvio que essas atividades pré-campanha implicam em gastos e a lei não determina a obrigatoriedade de prestação de contas quanto a isso, mas apenas para os gastos posteriores ao início da campanha, explica a defesa de Selma Arruda através do advogado Narciso Fernandes. Agora, se essa aí for a argumentação da defesa da senadora Selma Arruda, se essa for a argumentação principal do advogado Narciso Fernandes lá no Supremo Tribunal Federal, a chance de êxito é quase nula, porque não foi isso aqui que o Tribunal Superior Eleitoral, nem o Tribunal Regional Eleitoral julgaram no caso que envolve a senadora Selma Arruda. O que foi outra coisa lá. O objeto lá do julgamento foi totalmente diferente dessa argumentação aqui que foi apresentada aqui no site Folha Max pelo advogado Narciso Fernandes. Essa argumentação é intelectualmente desonesta. Porque falar assim, olha, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral nunca cobraram prestação de contas nesse período. Óbvio, não pode gastar nesse período, vai cobrar prestação de contas por quê? As pessoas sempre fizeram pesquisas para avaliar, óbvio, pelos partidos. Os partidos podem gastar. Quer dizer, é uma trapaça, é uma mentira, é uma desonestidade intelectual. A Selma foi cassada porque gastou fora da campanha eleitoral e porque fez gastos fora da campanha eleitoral. E também porque, Antero, no caso do empréstimo, ela poderia até fazer um empréstimo bancário, não é? Só que Sim. não poderia fazer o empréstimo da forma como ela fez. De mútuo, Ela declarou que fez o empréstimo de mútuo, o suplente declarou que fez o empréstimo de mútuo. O problema é que ali não podia ser físico, tinha que ser para o partido como um todo. Ela é juíza, ela foi juíza eleitoral, o que para mim foi uma surpresa. Eu sabia que ela era juíza penal. Eu não sabia que em 3 oportunidades da vida dela ela tinha sido juíza eleitoral. Aí ela declara empréstimo de mútuo. Aí vem com a argumentação, olha, mas empréstimo de mútuo é legal. É legal.
no direito civil. No direito eleitoral não é legal. Então é uma trapaça, é uma deturpação da argumentação para tentar uma vitimização que, assim, não existe. Ponto. Embora, e aí não há nenhum paradoxo no que eu afirmo, eu defendo que o voto do Fachin poderia ter sido adotado pela Corte. Que o voto do Fachin foi um voto doutrinário. O Fachin não disse que ela não cometeu essas ilegalidades. O Fachin reconheceu as ilegalidades, mas entendeu, e na minha opinião entendeu corretamente, que essas ilegalidades não influenciaram no resultado do pleito. Eu até disse aqui e disse também no Jornal da Capital, na 101.9, onde trabalho. Eu disse o seguinte: eu conheço mais Mato Grosso que o ministro Fachin. E sei que a Selma Arruda não foi caçada por isso. Porque, veja bem, ficou uma incongruência. Se você pegar o que ela gastou antes da campanha e o que ela gastou declaradamente, somar os dois, foram gastos 2 milhões e 100 mil reais. Como é que alguém que gastou 2 milhões e 100 mil fez abuso de poder econômico contra Jaime Campos, que gastou 2 milhões e 900, e contra Carlos Fávaro, que gastou 2 milhões e 700? Quer dizer, quem gasta 2 milhões e 900 não faz abuso de poder econômico porque está dentro do parâmetro legal. E quem gasta 2.100 faz abuso de poder econômico. Então, doutrinariamente, o voto do ministro Fachin está correto. Se lá estivesse como membro lá do tribunal, eu não votaria pela cassação da Selma. Porque é duro você caçar 670 mil eleitores em Mato Grosso. E a outra argumentação aqui do advogado da senadora Selma Arruda: olha, todo mundo faz investimento na imagem pessoal, faz investimento aí em sondagens pré-eleitorais, em pesquisas, só que não no nome do candidato, né? Não numa despesa que depois é reconhecida como sendo deste candidato. Faz por partido, ou de repente a pessoa não aparece, é por baixo do pano, mas nesse caso da senadora Selma Arruda, acabou tendo provas aí em função daquela ação de cobrança do publicitário que disse que não pagaram o que ficaram devendo para ele. O que fica de tudo isso também é o exemplo, né? Sempre se falou do crime de Caixa 2, de abuso do poder econômico nas eleições, mas nunca comprovadamente. Inclusive, é a alegação de boa parte dos eleitores da Selma Arruda de que, mas por que essa caça às bruxas à senadora se vários outros políticos cometem o mesmo tipo de crime? No caso dela, comprovado, se comprovado, que ela pague pelo ato que fez e serve de exemplo para outros, né, Antero? Não, tudo bem, mas veja bem, só para explicar para o telespectador, ela cometeu o mesmo erro, cometeu o mesmo crime, está pagando por isso, mas poderia não pagar se fosse analisar a doutrina como fez o ministro Fachin. Ponto. Mas ela está pagando pelo erro que cometeu. Isso é, assim, indiscutível e absolutamente verdadeiro. Mas vamos pensar no seguinte: se o suplente de senador da Selma tivesse pego 1,5 milhão que depositou na conta dela e tivesse depositado na conta do partido, não teria acontecido nada. Não teria acontecido nada. Como, aliás, e nem seria computado. E aí a Selma teria gasto bem menos, teria gasto 72% a menos que os 2 milhões e 100 na campanha eleitoral. Ou seja, ela teria gasto menos de R$1 milhão. E não teria acontecido absolutamente nada, e ela faria a campanha igualzinha ela fez. Ponto 1. E se a Selma também não tivesse declarado a questão do empréstimo de mútuo, por que o suplente não fez isso como contribuição dele ao partido? Pronto, estava resolvido o problema. O problema é que os erros são primários demais e provados demais e ficaram escancarados demais por causa da quebra do sigilo. A quebra do sigilo trouxe tudo à tona. Tanto é que no próprio julgamento lá no Tribunal Superior Eleitoral,
o advogado José Eduardo Cardoso afirmou lá com todas as letras, falou o seguinte, olha, aqui, ó, o crime está confessado. O empréstimo de mútuo é proibido. E foi feito. Foi feito. E aquilo que você falou aqui, que a senadora Selma Arruda, enquanto era juíza, passou pela Justiça Eleitoral. E o próprio ministro relator disse que ele não concebia, né, de que ela não conhecesse a legislação eleitoral e que não poderia ter feito o que fez. Eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Lúcio, vamos começar com o seu? Vamos. Meu destaque aí é para essa queda de braço, né, essa troca de farpas que não acaba nunca, né, entre a turma do governador Mauro Mendes e a turma do prefeito Emanuel Pinheiro. O prefeito Emanuel Pinheiro está rebatendo aí uma declaração do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo. A coincidência aí é de que Emanuel muito provavelmente será candidato à reeleição no ano que vem e o secretário Gilberto Figueiredo é um aí dos mais cotados lá no grupo do governador Mauro Mendes para ser candidato a prefeito aqui de Cuiabá. Isso por conta aí de gastos, né? Um critica, olha, a prefeitura de Cuiabá está se endividando. Aí de lá para cá vem o prefeito Emanuel Pinheiro e fala, olha, então é o seguinte, eles podem até dar opinião, né? Agora paga as contas primeiro. E uma outra, e compõe aqui o meu destaque aqui, uma cobrança aí do prefeito Emanuel Pinheiro, tem relação com o governo Mauro Mendes, mas a cobrança dele é em cima da Assembleia Legislativa. Ele diz o seguinte, olha, não há mais justificativa plausível para a Assembleia Legislativa não ouvir os delegados que foram transferidos lá da delegacia fazendária. Nesse caso aqui, o prefeito cobrando a Assembleia Legislativa. É o destaque. E o seu, Antero? O Jaime Campos não quer apoiar o Carlos Fávaro. E o Jaime Campos não quer dizer que não apoia o Carlos Fávaro. O Pivetta, vice-governador, não apoia o Carlos Fávaro, apesar do Mauro Mendes ter indicado que apoia. O Jaime Campos não apoia o Carlos Fávaro. O Jaime Campos teria dito numa roda de amigos, pode ser que ele não confirme, mas é verdade. A fonte que me disse é absolutamente verdadeira. Eu não apoio traidor. Eu já havia dito aqui que o Jaime Campos sentiu que sofreu deslealdade do Carlos Fávaro na campanha eleitoral. Eu acompanhei de perto a campanha do Jaime Campos, onde o Jaime foi bem votado, liderou, o Fávaro também foi bem votado. Onde o Fávaro liderou, o Jaime foi muito mal votado. Dei até como exemplo, Lucas do Rio Verde. Onde o Fávaro é de lá, teoricamente ele tinha que puxar uma boa votação para o Jaime lá e não puxou. Né? Em Várzea Grande teve um fenômeno, que a Selma, acho que ganhou até do Jaime, né? Lá em Várzea Grande, né? Mas o Jaime foi o segundo, o Fávaro foi o terceiro. Quer dizer, o Jaime trouxe o Fávaro para perto dele, nos votos que o Jaime conquistou. Então, assim, o Jaime não apoia o Carlos Fávaro. E para não ficar assim muito feio, ele falou assim, nós temos que lançar um candidato do DEM. Mas, ainda que o DEM não lance candidato, o Jaime não vai apoiar o Fávaro. É esse o meu destaque. Certo, daqui a pouco então a gente volta a este assunto. Vamos falar da Câmara de Vereadores de Cuiabá, que decidiu realizar sessões extras pela manhã e à tarde até a próxima sexta-feira, dia 20. É para concluir as principais votações de 2019. Já a conclusão sobre o pedido de cassação do mandato do vereador Abílio Júnior ficou para o ano que vem. O repórter Antônio Carlos Silva traz as informações. Vão ficar para 2020 as conclusões das investigações sobre 2 casos específicos aqui na Câmara. O pedido de cassação do mandato político do vereador Abílio Júnior e as denúncias que ele fez contra outros parlamentares. Como o ano legislativo está terminando nesta quinta-feira, é a última sessão ordinária,
provavelmente vai ficar para fevereiro, para o retorno das atividades da Câmara em 2020. Mas o documento está sendo preparado. Até nesse período de recesso, eu acredito que o vereador Ricardo Saad possa trabalhar na preparação desse relatório. O que nós podemos dizer que foi uma investigação séria, imparcial, e é esse relatório que o plenário vai votar. Primeiro, eu gostaria de saber por que eu estou sendo acusado. Até agora, não só eu, quanto a população toda, está em dúvida por que o vereador Abílio está sendo acusado, quais são as provas. E não existem essas provas de maneira nítida. Não tem as oitivas da CPI, da Comissão de Ética, elas estão sob sigilo, então a população não pode saber sobre o que eu estou sendo acusado. E eu também não sei por quê, porque não tem as provas. Então, a minha grande questão hoje é, será que eu serei o primeiro vereador honesto que combate corrupção que vai ser cassado pela Câmara Municipal de Cuiabá? Foram vários pontos de discussões no plenário da Câmara Municipal e uma denúncia grave de ameaça de morte que o Abílio teria sofrido de alguns vereadores, entre eles Juca do Guaraná e Chico 2000. E também uma investigação dentro do Hospital São Benedito que teria autorização da CPI, estava lá como CPI ou foi uma investigação pessoal do vereador Abílio. É isso que o relatório precisa trazer, é isso que nós estamos aguardando do relator, como ele vai se posicionar pela cassação de Abílio, pela absolvição, é o relatório que vai ser votado em plenário. E temos mensagens aqui sobre isso, né, Antero? Tem mensagem, mas eu queria ler a mensagem depois da minha opinião. Admiro muito o trabalho do vereador Abílio, é a mensagem, né? Admiro muito o trabalho do vereador Abílio. Ele não merece ser cassado. Quem está falando isso é Vicente do bairro da Lixeira. Mas tudo bem. Eu gostaria de dar uma opinião. Toninho de Souza presta um desserviço enorme à democracia e à Câmara de Cuiabá. Sessão secreta, depoimentos secretos. Ô Toninho, vá ler o livro de Franz Kafka, O Processo. Se você ler aquilo, o processo de cassação do vereador Abílio é um processo kafkaniano. Isso é um absurdo. Depoimentos secretos. O Abílio dizer que não sabe do que está sendo acusado. Como é que ele pode se defender? Você não sabe do que está sendo acusado. A grande verdade é uma só. Emanuel Pinheiro deu ordem e alguns vereadores estão lá cordeiramente cumprindo a ordem. Né? Isso não vai terminar bem. Ficou para o ano que vem? Ficou para o ano que vem. Eu quero ver os vereadores terem coragem de caçar o vereador Abílio no ano que vem. Quero ver. Chegando próximo do pleito, é preciso colocar um freio de arrumação nessa Câmara, é preciso que os vereadores leiam a Constituição, é preciso que o vereador Toninho de Souza saiba que ele não é dono do regimento e nem das leis do país, é preciso que ele entenda que todo processo é público e que ele não pode fazer o processo privado no interesse de Sua Excelência, o mandatário mor do município de Cuiabá. Não dá, né? É muito. Eu não vou aqui nem defender o Abílio, porque se nem o Abílio sabe do que ele está sendo acusado, quanto mais nós. O que nós sabemos é que o Abílio denunciou um grande esquema de corrupção que resultou em prisões dentro da Prefeitura de Cuiabá, do secretário Ruarte e do subsecretário. Por causa das denúncias do Abílio, foram presos. E não só essa, vem denunciando várias coisas que vem acontecendo como na aquela administração. churrascada que aconteceu E que tal, teve medidas. Teve demissões, Pois teve medidas corretas. É a primeira vez que eu vejo punir quem pune a corrupção. Né? O Abílio não era para estar sequer sendo investigado. Né? Quanto mais, assim, sendo investigado na surdina, no escondidinho. Eu acho que o eleitor de Cuiabá tem que começar a reagir. Quando marcarem as sessões públicas na Câmara Municipal de Cuiabá, temos que convidar a população para ir lá assistir. O duro que sempre marca 9 horas da manhã é difícil, né, a população assistir. A população, em momentos assim graves, tem que largar o que está fazendo e ir para lá assistir. Tem que largar o que está fazendo e ir para lá assistir. É muito melhor dedetizar determinados ambientes
e o que dedetiza isso é a luz do sol, do que ficar ausente desses debates. Eu defendo que a população saiba o que está acontecendo. E o vereador Abílio Júnior, ele teve uma postura politicamente correta, elogiável, no meu ponto de vista. Eu já elogiei. Sobre Juca do Guaraná. Quer dizer, ele se envolveu lá numa polêmica por conta das denúncias daquela servidora lá do Hospital São Benedito e ele não foi assim no particular, não, como tem muita gente que faz, né? Faz uma crítica em público e depois vai lá no particular para tentar se desculpar. Ele não fez no particular, ele foi na tribuna do plenário da Câmara Municipal de Cuiabá e se desculpou com o vereador Juca do Guaraná. Essas coisas aí tem que ir para a balança, né? Isso tem que ser pesado no comportamento de um político. Quer dizer, no momento de denunciar, ele denuncia, mas quando vê que tem alguma coisa estranha na história, ele foi lá e se antecipou, pediu desculpas para o vereador Juca do Guaraná, para a mãe do vereador Juca do Guaraná. Quer dizer, então é preciso deixar Agora, claro isso. Ele deu, naquele episódio, ele tem uma responsabilidade naquele episódio, razão pela qual ele pediu desculpa. Porque aquele episódio foi revelado, tudo aquilo, pela servidora Elizabeth, que, assim, vamos recuperar a história. Foi colocada na história como sendo testemunha de acusação do vereador Abílio. Ela foi indicada lá por um diretor do Hospital São Benedito, pelo senhor Oséias Machado. E como testemunha de acusação, ela falou tudo aquilo. Aí o Abílio deu vazão daquilo à imprensa. A essa atitude de dar vazão, eu acho que o jornalista e também qualquer pessoa não pode dar vazão a qualquer informação sem checar, é que causou um certo desgaste. E eu, como o Lúcio acha, eu também achava e já disse aqui também, acho que o Abílio fez muito bem em dizer, errei, peço desculpas. E fez melhor ainda de pedir na tribuna da Câmara, sendo filmado pelas emissoras de televisão. Agora eu pergunto para vocês, a premissa do direito, não é que todo mundo tem direito à defesa? Como que o vereador vai se defender se ele disse aí na matéria que não sabe nem porquê, qual que é o motivo da cassação desse pedido e não sabe o que está acontecendo, né, nos depoimentos, nas oitivas da Comissão de Ética? Ele não pode alegar isso? Como que vão me defender se eu não tenho conhecimento? Eu acho o seguinte, isso aí na justiça não passa nem a pau. Agora, não sei, num processo desse da Câmara, que esse processo, o vereador Toninho de Souza já disse o seguinte, olha, nós não estamos ligando para essa questão de justiça, porque esse processo é político, entendeu? Mas eu acho isso um risco vigoreste. Porque assim, se quem tem maioria tem o direito de caçar o vereador que incomoda da minoria, fica difícil fazer política no Brasil, né? Mauro Mendes tem direito de caçar o Lúdio Cabral? Não tem, né? O Lúdio Cabral foi eleito pelo povo de Mato Grosso. Ah, mas o Lúdio perturba muito, faz requerimento, investiga. Paciência. Ele foi eleito pela oposição, é para opor. E teve aí, agora há pouco, essa discussão aqui começou com a leitura aí de uma mensagem por WhatsApp de um telespectador, não foi? Foi. Elogiando o comportamento público, né, do vereador Abílio Júnior, porque ele está cumprindo a missão para a qual foi eleito, que é de fiscalizar as ações do Poder Executivo. Foi o Vicente Barros, nosso telespectador. Pois é, o Vicente Barros colocou isso e com muita propriedade, né? Porque raramente, daqueles que integram a Câmara, a gente consegue acompanhar atitudes desse tipo, né? São raras exceções, né? Então acaba, quem faz isso acaba aparecendo mais, porque se coloca como um diferencial. Aliás, esse era o trabalho que os 25 vereadores
deveriam estar fazendo, né? Iam ajudar muito mais a população. Aliás, foi esse o compromisso que cada um desses 25 vereadores assumiu quando foi pedir o voto do eleitor. Mas a maioria roeu a corda. Eu quero ir aqui para o GD, para o portal Gazeta Digital, nesta manhã. Vamos aqui ao carrossel de notícias. Funcionária fantasma, MP denuncia ex-deputado federal por prática de rachadinha. Matéria do Pablo Rodrigo. O Ministério Público de Mato Grosso ingressou com uma ação civil pública contra o ex-deputado Eliene Lima por cobrar a chamada rachadinha de funcionários fantasmas que teriam contratado via Assembleia Legislativa. A rachadinha ficou conhecida nacionalmente no escândalo envolvendo o clã Bolsonaro no Rio de Janeiro e se resume à prática pela qual parlamentares se apropriam de parte dos salários de funcionários que nomeiam para os seus gabinetes. No documento assinado pelo promotor de justiça Mauro Zac, o ex-parlamentar é investigado por supostamente ter contratado uma funcionária para a Assembleia, porém realizava serviços na residência de Eliene, além de devolver parte do seu salário. As investigações apontam que o caso teria acontecido entre 2009 e 2011, quando o deputado exercia a função de deputado federal e, mesmo assim, teria conseguido indicar a referida funcionária para ser contratada na Assembleia Legislativa, ou seja, no Legislativo Estadual. Essa cidadã, né, que foi contratada pelo Eliene, o nome dela é Joeci Rodrigues, né? O Eliene a contratou quando ele era deputado federal. E ela trabalhava para o Eliene como doméstica. Ela trabalhava como doméstica na casa do Eliene. Aí o Eliene, usando a sua influência dele, junto com amigos deputados, acabou contratando-a pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E ela foi procurada por um assessor do deputado, que propôs que ela recebesse seus salários pela Assembleia, mas continuando a desempenhar a função de doméstica. Que, como ela precisava de emprego, aceitou a proposta e ela passou a receber como secretária parlamentar. A declarante fazia o saque de todo o dinheiro do Banco do Brasil, retirava o seu salário, cerca de R$1.000, e entregava o restante para o acompanhante do deputado Eliene Lima, que acompanhava todos os meses ela na boca do caixa. Porque o salário dela era muito maior. Então ela tirava R$1.000 para ela e dava o resto para o Eliene. Que beleza, né? Vou respeitar, né? Lá da Câmara Federal, ele consegue fazer um fantasmão aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. E agora o Ministério Público está entrando com uma ação civil pública. O Eliene tem que devolver esse dinheiro com juros e correção monetária, né? Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Após 5 meses de obra, a Prefeitura entregou ontem a Estação Bispo na área central de Cuiabá. Durante o evento, o prefeito Emanuel disse que está insatisfeito por não participar do estudo técnico sobre a viabilidade do VLT. A repórter Luciana Gaviria traz as informações. O prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, durante a entrega da Estação Bispo na área central, falou sobre política e também mobilidade urbana no que diz respeito ao VLT. O prefeito disse que não vai aceitar o fato de que a capital e também Várzea Grande possam ficar de fora do estudo que foi direcionado pelo próprio Ministério das Cidades em relação ao VLT. A população de Cuiabá e de Várzea Grande, que deveria ser beneficiada e está sendo afetada
com essa novela mexicana que virou o VLT. E outro encaminhamento, sem a bancada federal não existe possibilidade de solucionar. O mesmo procedimento que eu fiz com o HMC é recomendável para a questão do VLT. Já se passou um ano e não se evoluiu nada. Então eu espero do governo do estado, certo, que é o responsável pela decisão e definição e futuro da obra, certo, que é um sonho para a população cuiabana e vazagrandense que defina. Este estudo foi encomendado pelo governo de Mato Grosso com direção da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana a um custo de R$800 mil e pode definir o futuro do VLT na região metropolitana. Todo edital de licitação foi preparado para um sistema híbrido, com VLT ou sem VLT. Nós defendemos o VLT. Os nossos técnicos estão prontos para colaborar e para participar. Só precisa ser chamado, porque a responsabilidade do VLT não é da prefeitura, é do estado. Em relação à política, o prefeito foi bastante econômico. Disse que, por enquanto, não vai sugerir nenhum nome para a eleição suplementar ao Senado. É natural que todos os partidos queiram colaborar, contribuir, tenham grandes nomes para participar do processo, mas está só iniciando. O prefeito também falou em relação à denúncia, ao pedido que ele entregou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso contra o governador Mauro Mendes. Isso em relação ao fato de que o prefeito suspeita de que o governador esteja utilizando a Polícia Judiciária Civil. A Assembleia precisa convocar de uma vez por todas, ou pelo menos convidar os dois delegados, Anderson e Lindomar Toffoli, até para que eu tire essa dúvida, certo? Até que seja provado. Tudo que eu mais quero é que eu esteja enganado, que as informações que chegaram a mim sejam equivocadas e que essas supostas denúncias fiquem nas supostas mesmo. Agora, como prefeito da capital e como cidadão, eu mereço uma resposta e procurei a Casa do Povo mato-grossense, certo? Que tem a função de fiscalizar a conduta dos agentes públicos estaduais, certo? Eu tenho o direito de ter essa resposta. Luciana Gavilha para a Notícia de Frente. Obrigada, Luciana. E é tema também do seu comentário? Você quer comentar antes, Antério, do comentário do Lúcio? Eu só quero parabenizar por esse chafariz. Aquilo é um chafariz histórico. Eu acho que o Emanuel restaura um chafariz espetacular ali na Praça do Mundel. Aquilo é histórico, diz muito a cultura mato-grossense. É uma pena que um ato desse tinha pouca gente e que pouca gente tenha valorizado isso. Mas as imagens que aparecem ali ao fundo mostram realmente o chafariz inteiramente recuperado. Eu quero cumprimentar o prefeito por essa obra, porque a obra é espetacular. Lúcio. Eu começo, meu destaque exatamente aí em cima dessa cobrança do prefeito Emanuel Pinheiro em relação aos delegados lá que foram transferidos da DEFAS. O prefeito Emanuel Pinheiro diz o seguinte, de que não tem mais justificativa plausível para que a Assembleia Legislativa não ouça os delegados, não convide, não convoque os delegados para prestar esclarecimentos aos deputados lá na Assembleia Legislativa. De acordo com o prefeito, só para recuperar a história aqui, os delegados Lindomar Toffoli e Anderson Veiga teriam recebido a incumbência de incriminá-lo com base em um boletim de ocorrência que o acusa de oferecer dinheiro a vereadores para cassar o mandato de Abílio Júnior, que responde a um processo por quebra de decoro na Comissão de Ética lá da Câmara. E aí o prefeito conclui dizendo o seguinte, ele está apontando perseguição política e os elementos que ele usa na ação, porque o delegado entrou com uma ação na Justiça pedindo para ser reincorporado lá a DEFAS, a Delegacia Fazendária, e o prefeito conclui dizendo o seguinte, que os elementos que o delegado usa na ação são materiais mais que suficientes para a Assembleia ouvi-lo. E a investigação vem somente após as oitivas. Depois de ouvir o Anderson, o Lindomar e o delegado-geral Mário Demerval, a Assembleia vai poder fazer ou ter um juízo de valor se deve ou não fazer a investigação, se deve arquivar ou não arquivar, mas no mínimo deveriam ser ouvidos
E aí ele conclui dizendo que não tem mais justificativa para que os delegados não sejam convocados a prestar depoimento. Essa queda de braço aqui, essa troca de farpas, envolve aí a turma de Emanuel Pinheiro com a turma do governador Mauro Mendes. E aí, só para fechar aqui o meu destaque, tem aqui um outro aspecto aqui para destacar. O prefeito ele respondeu aí uma crítica que foi feita por Gilberto Figueiredo, que é secretário de Saúde do governo de Mato Grosso. E aí, Emanuel Pinheiro, provável candidato à reeleição, Gilberto Figueiredo, secretário de Saúde do Estado, um dos nomes mais cotados para ser o representante do grupo de Mauro Mendes na disputa eleitoral do ano que vem. O nome dele sempre é lembrado como um provável candidato nessa eleição do ano que vem aqui em Cuiabá. O prefeito Emanuel Pinheiro critica o governo Mauro Mendes, que endividado está dando opiniões sobre a gestão dele. E aí o seguinte, o prefeito coloca aqui, olha, abre aspas, quer dar opinião? Pode dar opinião à vontade, mas primeiro pague. Como é que o endividado quer dar opinião sobre gestão se não paga nem as suas dívidas? Pague as suas dívidas primeiro, aí você pode falar sobre as dívidas dos outros, disse o prefeito da capital. E aí, essa resposta aqui do prefeito é uma referência a uma declaração recente do secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, que disse que Emanuel está endividando muito Cuiabá. Emanuel diz que respeita a opinião do secretário, mas não gostaria de polemizar, só queria que fosse feito o pagamento de 44 milhões de reais. E essa novela já se arrasta há um bom tempo. O governo do Estado diz o seguinte, que esses 44 milhões nem admite que seriam 44 milhões. Para o governo, o valor dessa dívida seria menor e que esta dívida não é do período da atual administração, não é do período do governo Mauro Mendes. Essa dívida aí que seja de 44 milhões, como alega a Prefeitura de Cuiabá, vem lá da gestão Pedro Táxi, dos anos de 2016, 2017, 2018. O governo vem pagando parceladamente essa dívida e o secretário de Saúde disse aqui mesmo, né? O secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, disse aqui mesmo na notícia de frente, de que os repasses referentes à saúde de Cuiabá deste ano de 2019 estão rigorosamente em dia. Mas essa é uma história que já vem se prolongando há bastante tempo. Um cutuca daqui, o outro responde de lá, mas os problemas da saúde de Cuiabá ainda não estão resolvidos. Aí teve problemas recentemente aqui com o Hospital Geral, parece que foi resolvido, né, pelo menos bem encaminhado aí o problema lá do Hospital Geral, mas a novela que já vem se arrastando há algum tempo continua. A Prefeitura cobra, o governo diz que, por enquanto, do governo atual não deve absolutamente nada, que os repasses estão rigorosamente em dia e que essas dívidas aí são do passado. Mas a troca de farpas entre um lado e outro continua. E o pano de fundo, é claro, é a sucessão eleitoral do ano que vem aqui em Cuiabá. Pois é, e tenho aqui uma notícia, rapidamente, Lúcio, que o delegado da Polícia Civil, Lindomar Toffoli, protocolou no Tribunal de Justiça de Mato Grosso um mandado de segurança pedindo para retornar à Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e contra a Administração Pública. O pedido
segundo a defesa do policial, foi impetrado na última sexta-feira. A autoridade policial foi removida da unidade no dia 2 de dezembro por força da portaria assinada pelo diretor-geral da Polícia Civil, o Mário Demerval. Além de Toffoli, Anderson Veiga, que era o titular da Defaz, também foi afastado. Isso tudo um reflexo, né? De tudo que o prefeito falou e dessa troca de farpas entre prefeito e governador. Não sei se ele foi afastado por isso, né? Ele está agora apresentando lá um mandado de segurança para retornar. Ele quer retornar para a delegacia fazendária. Sinceramente, não sei como é que funciona essa lei na área de segurança pública. Mas, normalmente, em cargo de confiança, quem nomeia é o secretário de Segurança Pública. Depois do secretário na área da Polícia Militar é o comandante da Polícia Militar. E depois do secretário na área da Polícia Civil é o delegado-geral da Polícia Civil. Mas acho que o que a Nayara... Que troca quem quiser. O que a Nayara colocou aí é de que a cobrança do prefeito Emanuel Pinheiro em cima da Assembleia Legislativa seria em função desse mandado de segurança que o delegado Lindomar Toffoli deu entrada lá no Tribunal de Justiça, né? Onde ele reivindica, né, o retorno dele para a delegacia fazendária. É isso, não é, Nayara? Isso. Porque foi depois de tudo isso que enfim, olha, foi mexido. Nós já temos uma discussão interessante no Brasil, que é a questão da estabilidade do emprego. Isso está na Constituição. Quem passou através de concurso público tem estabilidade no emprego, só pode ser demitido com um processo administrativo formalizado. Agora, estabilidade no emprego em cargo de confiança é uma discussão nova. Né? Só falta um secretário de Estado entrar na Justiça com mandado de segurança para não poder ser trocado pelo governador. Não, o que o prefeito alega aí é que houve uma coincidência, né? Uma coincidência da transferência com o depoimento daquela servidora lá do Hospital São Benedito. Mas para ser bem justo aqui, o diretor-geral da Polícia Civil, Mário Demerval, quando surgiu toda essa polêmica, ele estava viajando, no retorno dele ele falou, olha, essa transferência já estava prevista bem antes desse fato. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas aí é o seguinte, a questão aí, Antero, é política, é eleitoral. Não digo nem acreditar, porque tenho razões para desconfiar do que ele falou, né? Mas eu acho que aí tem uma discussão eleitoral aí, né? Ou pré-eleitoral, né? Essa troca de farpas aí é por isso, porque até há pouco tempo atrás ainda existia aí uma tentativa de aproximação do grupo de Emanuel Pinheiro com o grupo de Mauro Mendes, aí o governador descartou essa possibilidade e aí abriu o campo aí, né, para toda essa discussão pública, né? Eu tenho as melhores referências possíveis, assim, de pessoas que trabalham na área de segurança pública sobre o delegado Toffoli. Muita gente diz, e eu acredito, de que ele é um delegado muito sério, muito correto, muito cumpridor dos seus deveres. Não temos elementos, nem a imprensa, nem ninguém, para afirmar que o afastamento dele se deu por causa daquele caso. Até porque é o seguinte, eu acho que não dá para desconfiar de que é isso, e quem entrou estaria entrando para tentar incriminar o Emanuel, como também não dá para acreditar que a permanência do Toffoli foi quem garantiu a não investigação, ou pelo menos o não conhecimento do resultado da investigação, por exemplo, da Caraburu, que está lá na Delegacia Fazendária. Qual que é o resultado dessa investigação? O Toffoli está lá faz tempo. É culpa do Toffoli? Eu creio que não. Eu creio que às vezes o processo de investigação demora bastante, né? E outros problemas de investigação que deveriam estar já exemplarmente apurados. Negócio de propina, etc. e tal, que também devem estar sendo apurados pelo GAECO e pela Delegacia Fazendária. Então, assim, eu sou a favor de investigar, né? E não a favor de que... Não, vamos agora... Eu não posso, sinceramente, se eu for acusado por alguém, eu não quero escolher qual que é o delegado que vai me investigar.
Ué, pode investigar à vontade. Eu não devo. Pode investigar à vontade. Eu não devo. É porque escolher quem que vai investigar. Se for assim, o Lula tem direito de escolher o juiz dele, né? Escolher o juiz, aí vai pedir para o PT analisar o caso dele. Eu quero ser julgado pela Executiva Será que ele Nacional não já do PT. escolheu? Não, Olha, o fato é que nesse escolheu o caso. Toffoli, tá certo. O fato é que nesse caso aí, Antero. Não, isso é tem, briga, tem um componente político aí. Vai né? terminar em dezembro do ano que vem. Isso. Né? Depois da eleição, acaba isso. Olha, eu quero ir aqui para uma notícia. Travou aqui, mas eu achei aqui a notícia do Antagonista. As novas regras para o uso de redes sociais impostas aos juízes não valem para ministros do Supremo. Como as outras regras do órgão só valem para os magistrados da primeira instância, desembargadores e também superiores como do TST, dos tribunais TST, TSE, STJ e STMJ, que é a mordaça do CNJ aí aos juízes, né, que proíbem aí os juízes de fazerem elogios a eles mesmos nas redes sociais. Eu vou a essa matéria aqui, que vem do Brasil 247, os magistrados não podem usar logo institucional nas redes sociais e devem evitar dar opiniões sobre temas que possam levar a sociedade a duvidar da imparcialidade do juiz. O que decidiu na terça-feira, ontem, o Conselho Nacional de Justiça. O voto do ministro Dias Toffoli na análise foi vencedor por 7 votos, com apenas uma alteração. A resolução regula o uso das redes sociais pelos magistrados. O presidente do Supremo Tribunal Federal votou para que juízes mantenham decoro, que pseudônimos não os abstenham de responder por excessos, que evitem excessos de exposição e autopromoção e atentem para a linguagem utilizada nas redes sociais. Toffoli também entendeu que deve ser institucionalizado, que os juízes devam procurar apoio institucional caso sejam vítimas de ofensa ou abuso, como cyberbullying, e também vítimas aí de hackers, em razão do exercício do cargo. Ou seja, mais uma vitória aí de Dias Toffoli. Mas essas regras não valem para os ministros, para os juízes que fazem parte do Supremo Tribunal Federal. Desde quando a mudança é vitória, né? Não, vitória para Dias Toffoli. Nem isso porque é o seguinte, a ordem absurda não se cumpre, né? As pessoas não vão cumprir a ordem dele, ponto final. E tem uma outra nota importante, né? Porque a Oi está sendo investigada agora como sendo Lulinha, essas coisas todas, né? E o site Antagonista diz assim, a Oi nunca teve tão pouco dinheiro em caixa desde que quebrou. Só tem 2,6 bilhões de reais. Pouco, né? Pouquinho, né? Pouquinho, 2,6 bilhões. Vamos para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente. A secretária estadual de Educação, a professora Marioneide, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Confira os principais trechos desta entrevista. O que é que a senhora gostaria de ter feito e não pôde fazer esse ano? Bom, esse ano foi um ano bastante difícil a nível de Secretaria de Educação. Foi um ano de consertar um pouco a casa, no sentido de buscar a liquidez da instituição SEDUC junto aos seus fornecedores, pagamento de restos a pagar, de reorganizar a casa, né? E acho que um grande desafio que a gente gostaria de ter feito esse ano e não conseguiu ainda foi realizar no Estado o módulo 4 do nosso programa Avalie MT, que é a avaliação de todos os alunos da rede estadual de ensino. Mas da porta para dentro, secretária, só interrompendo aí dentro do que a senhora começou a colocar. Da porta para dentro, a casa da SEDUC já está arrumada?
eu posso dizer que 98% arrumada, Lúcio. Nós conseguimos este ano aí pagar praticamente 100% dos nossos fornecedores. Tínhamos aí um resto a pagar na SEDUC de 800 milhões de reais. Hoje nós quitamos com todos os fornecedores. No ano de 2019, especificamente, estamos com os nossos fornecedores em dias, né? Temos aí apenas 2 situações aí para resolver esta semana ainda, que é a questão do transporte escolar, a 9ª parcela, para pagar, e a 10ª que vence esse mês de dezembro, mas já estamos em negociação para tentar fazer isso ainda até a próxima semana, reorganizando a nossa contabilidade e questões orçamentárias, exatamente pelo teto de gasto do Estado, né, que nós não podemos ferir, mas já estamos administrando e gestionando essa situação. E do mais, nós estamos assim, vamos dizer que administrativamente, orçamentariamente e financeiramente equilibrados. A SEDUC, ela conseguiu esse ano, com a contribuição de todos os servidores, de uma equipe gestora bastante diretiva e objetiva, ela conseguiu reorganizar as finanças e conseguir ter capacidade e liquidez para planejar e para investir em planejamentos futuros. A senhora é professora, é servidora pública, tem uma discussão forte aí sobre a reforma, né? Uma reforma estadual aqui na Previdência, especialmente em relação ao funcionalismo público. E aí aumentaria aí essa taxação de 11% para 14%. A senhora tem uma opinião sobre esta questão? Olha só, Lúcio, o nosso país é um país que ele está exatamente precisando de uma série de reformas e a gente tem que ter clareza disso. É reforma tributária que precisa ter, é reforma política que precisa ter, é reforma da Previdência. O que eu acredito que precisa ser feito é ser discutido coletivamente, e para isso essa reforma está na Assembleia, lá é o palco dessa discussão coletiva da sociedade, do legislativo, né? Do Poder Legislativo, do Poder Executivo, para que possa se chegar ao entendimento de qual é o percentual adequado. É importante dizer que a nível de Estado, realmente, né, houveram-se inúmeros e inúmeros, como vários telespectadores já falam, problemas com relação à Previdência no país. E nós sabemos disso, né, vivenciamos isso. Durante anos e anos, a corrupção e etc. e tal acabou contribuindo também para esse grande déficit da Previdência. Mas, além disso, existe também uma outra questão que tem afetado diretamente as pastas do Executivo. Vou dar um exemplo simples na Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação hoje ela tem um rateio de 600 milhões por ano que ela tem que honrar para conseguir pagar os seus aposentados em dia. Então, isso tudo acaba, de uma certa forma, onerando a própria Secretaria no exercício de suas ações, de seu investimento na educação que está aí posta. Agora, né? secretário, diante de um tema tão complexo e tão delicado, né, porque ele atinge aí milhares de pessoas, né, entre servidores ativos e inativos, será que dá para aprovar isso, por exemplo, assim, no regime de urgência? Não precisaria de um pouco mais de tempo para discutir essa questão? Sem sombra de dúvidas, esse tempo aí é a própria Assembleia que vai ter que estar intermediando e articulando essa situação, né? Eu acredito que, por mais que exija aí uma necessidade de fazer uma aprovação em tempo mais hábil, inclusive pela própria reforma, né, as reformas que estão sendo vivenciadas a nível de país e a nível de Estado, mas eu acredito que é necessário sim fazer uma discussão mais coletiva sobre isso dentro da própria Assembleia, que é o órgão legislador do Estado de Mato Grosso, né? Então, lá na Assembleia, a gente vai estar acompanhando, eu tenho equipe que está acompanhando exatamente para podermos, então, contribuir como for necessário e possível para essa situação. Mas, sem sombra de dúvidas, é hora de repensar o Brasil, né? E aí, a gente repensando o Brasil, eu não posso deixar de falar aqui, Lúcio, do próprio bolo tributário, onde a União fica com 20%, os estados com 31%, os municípios com 20%, a União 20%, a União com 54%, os municípios com 31%, com 25% e o Estado com 21%. Desse bolo tributário, e na hora das despesas operacionais de educação é o inverso. Aquele que recebe 20%, que é o caso dos municípios, ele gasta 41%. O Estado que recebe 25% gasta quase 50%. E a União, que fica com 54% do bolo, gasta 20% com a educação. Então, esse bolo tributário também precisa ser repensado a nível nacional e ser redirecionado também a carga tributária com relação aos tributos que o Estado arrecada com os fins para a educação. Vamos então para o destaque de Antero Paz de Barros. Antero?
Nara, o meu destaque é com relação ao posicionamento do DEM para o Senado da República. O governador Mauro Mendes, nós dissemos ontem aqui, ele teve uma decisão e um anúncio coerente. Ele disse o seguinte, procurado pela imprensa, ele disse o seguinte: estivemos juntos com o Favaro na eleição de 2018. Ele me apoiou, eu o apoiei. O que mudou? Como nada mudou, a coerência é nós apoiarmos o Favaro. Ponto. Declaração de um grande líder do Democratas. Um dia depois dessa declaração, outro grande líder do Democratas, o senador Jaime Campos, que tem uma liderança também muito fortalecida dentro do partido, ele diz o seguinte com relação à disputa ao Senado: seria covardia o DEM não participar da eleição. E aí ele cita que o DEM tem 3 grandes nomes. Botelho, a quem ele considera excepcional. Aliás, eu entrevistei ontem pela manhã o deputado Wilson Santos e ele me disse o seguinte, que Botelho seria talvez o único parlamentar que unificaria a Assembleia Legislativa de Mato Grosso para pedir votos para um candidato ao Senado da República. Então, o Jaime considera o Botelho um candidato excepcional e que pode ser convocado pelo partido para disputar a eleição. O outro candidato que o Jaime considera bem posicionado é Dilmar Dal Bosco, que, aliás, já não atende mais pelo nome do Dilmar. Eu cumprimentei Dilmar na semana passada no CPA, falei, boa tarde, deputado Dilmar. Falei, deputado Dilmar, não, 252. Isso já é pré-campanha, né? Por que não 251? Porque 251 é Jaime. Então, como esta é outra eleição, pode repetir, Dilmar, 251. Mas ele também foi citado por Jaime Campos como sendo o nome do partido. E o outro nome é o candidato a todos os cargos. O que aparecer de disputa aí, ele aceita disputar. É Júlio Campos. Né? Ele falou, por que não, Júlio? Júlio tem experiência, foi governador, foi senador, tem história, tem biografia, por que não o Júlio como candidato? Então, assim, e temos ainda outros nomes. O que eu posso falar é que o partido tem vários nomes e todos estão preparados e em condições de ir a um embate eleitoral com qualquer outro candidato. Então, essa é a posição do Jaime Campos. Na minha opinião, o Jaime está sacando essas alternativas não por acreditar que o Botelho quer ser candidato. Aliás, ele sabe que o Botelho não quer. Não por achar que Dilmar Dal Bosco vai a lugar nenhum. Ele não é, assim, entusiasta de uma candidatura de Dilmar Dal Bosco, coisa nenhuma. E nem por acreditar de que seria bom para a política do DEM de Mato Grosso ter Júlio e Jaime no Senado. Então, não tem absolutamente nada a ver com modernidade essa postura. Mas é um jeito que ele encontrou de demonstrar cabalmente o seguinte, que essa história do governador, de que é coerente apoiar o Carlos Favaro, o Jaime não vai entrar nessa. O líder, Jaime Campos, Várzea Grande, vai estar com outra candidatura ao Senado, que pode até não ser do DEM, mas não será o Carlos Favaro. Não será o Carlos Favaro. Por outro lado, soube nos bastidores do seguinte, que o Braulio Maggi está trabalhando no sentido de unificar o agro. Então, que ele estaria fazendo gestões pelas retiradas das candidaturas do Sacchetti, portanto, Sacchetti é candidato, e pela retirada também da candidatura do Carlos Favaro. O Braulio está propondo que ambos retiram e assumem o Cidinho. Aí, alguém com quem eu conversava na Assembleia Legislativa de Mato Grosso disse o seguinte, o Braulio vai costurando isso até chegar o momento, ele fala assim, como vocês não se uniram, eu posso ir para o sacrifício. E um outro nome que foi levantado aí, Antero, nesse terreno aí das especulações, né, que em relação aí ao Senado são as mais variadas possíveis, né? Uma outra especulação seria
que ocorreu aí foi em relação ao presidente da AproSoja, Antônio Galvão, que poderia também se colocar aí como mais um candidato ao Senado. E aí teria que resolver ali internamente, né? Ele No setor do agronegócio. Eu não saberia te dizer qual a filiação partidária dele. Porque tem E um dado que é importante. Recentemente esteve reunido com Antônio Galvão, presidente da AproSoja, alguém que é muito ligado ao ex-senador e ex-ministro Blairo Maggi. Antônio Galvão, presidente da AproSoja, se reuniu com o ex-secretário Luiz Antônio Pagô, que é muito próximo de Blairo Maggi. Bom, o Pagô é uma coisa... Mas, de repente, o assunto pode ter sido outro. Pode ter sido outro, porque o Blairo não entra nessa canoa do Pagô, né? Já entrou em várias, se deu mal em todas elas que entrou, e eu acho que essa do Galvão é mais uma canoa furada. Tem uma outra candidatura que já está pedindo voto aos deputados. Voto assim, pedindo apoio político para a hipótese dele ser candidato. O Chuchu do Almorim tem comentado isso com amigos, aí amigos do Chuchu são meus amigos e comentam isso comigo. Dilceu Rossato é candidato ao Senado pelo PSL. Nilson Leitão já pacificou o PSDB, ele esteve aqui em Cuiabá, conversou com Carlos Avalone, conversou com Wilson Santos, conversou com Pedro Taques e já pacificou o PSDB. E também vai se apresentar para a peleja, Nilson Leitão. Então, assim, nós teremos mais de 12 candidatos nessa eleição. Abílio Júnior também quer ser candidato. Na hipótese de Nilson Leitão, de repente, né, se o DEM não tiver um candidato próprio ao Senado, de repente poderá ser o candidato, não digo do DEM como um todo, né, mas pelo menos da família Campos, né, de Jaime e de Júlio Campos. E voltando lá na questão do Carlos Fávaro, é preciso observar o seguinte, falou assim, mas espera aí, por que o senador Jaime Campos, ele resistiria aí em apoiar o senador Carlos Fávaro? É preciso relembrar o seguinte aqui, com exceção do ex-deputado federal Nilson Leitão, que foi candidato ao Senado em 2018, com exceção de 2018, com exceção de Nilson Leitão, num determinado momento da campanha ao Senado no ano passado, o Jaime Campos, enquanto candidato ao Senado, se portava de uma forma, digamos assim, propositiva. Não estava mexendo com os adversários. E aí tinha uma pontuação boa na pesquisa, muito boa. Chegou a ser primeiro lugar, depois ficou em segundo lá quando a senadora Selma Arruda começou a surfar na onda Bolsonaro. E aí o que é que aconteceu? E aí, eu repito novamente, excetuando-se Nilson Leitão, os outros candidatos do agronegócio viraram a artilharia para cima do senador Jaime Campos. Talvez isso também explique duas coisas, né? Por que teria essa resistência em apoiar Carlos Fávaro e talvez também explique aquela história dos barões do agronegócio. Teve uma questão na internet, né? Ninguém sabe a autoria, né? Foi feito por um robô, sei lá, por alguém, foi feito por alguém. E jogaram na internet o seguinte, que era para atingir o Jaime. Não vote em Cuiabá, Cuiabá não é preguiçoso. Tal e cacete em Cuiabá. Que foi visto aquilo como uma propaganda do agronegócio. Porque tinha 3 candidatos do agronegócio na parada. Aquilo foi visto como uma candidatura do agronegócio. Aliás, uma campanha do agro. Agora, uma pergunta que fica também. Essa vaga deixada por uma senadora, uma mulher aqui de Mato Grosso, sempre se fala da falta do protagonismo feminino na política mato-grossense. Temos poucas representantes. Teria algum nome para disputar essa vaga
da senadora Selma Arruda um nome feminino? Tem 2. Além de, por exemplo, falaram na Gisela Simona, mas não acredito que ela deva disputar esta vaga, sendo que o foco dela, os estudos, ela já falou isso aqui pra gente, que ela vem estudando intensamente Cuiabá. Mas tem 2 nomes. Um deles é esse, Gisela Simona, que se fizer, vai enfraquecer a candidatura dela a prefeita de Cuiabá. Né? É evidente. Né? Então, a Gisela Simona tem que ter muito cuidado como é que ela conduz a vida política dela. O outro é que é possível que a esquerda se una em torno da ex-reitora. A Miriam... Maria Lúcia. Maria Lúcia. Né? Maria Lúcia. Que ela já foi candidata pelo PCdoB, já foi candidata com o apoio do PT, então ela pode cobrar esse mesmo apoio para a eleição. Né? Então, a ex-reitora, que foi a única mulher a disputar o Senado, falaram no nome da deputada Janaína, mas a deputada Janaína não pode, ela é menininha, né? Era muito novinha. Tem que ser acima de 35, né? Tem que ser acima de 35 anos. O senador tem que ter maturidade, tem que ter mais de 35 anos. E uma outra questão ainda que, até aqui, pelo menos eu não vi nada disso, né? Que ainda não foi explorada, de que esta eleição suplementar aí, em função da cassação da senadora Selma Arruda, esta eleição suplementar para o Senado pode ter um reflexo, uma influência bastante forte no pleito municipal, principalmente aí nas maiores cidades, não é, Antelo? A eleição para o Senado. A eleição para o Senado, dependendo quais forem os candidatos. Como né? ela é uma eleição muito solteira, ela vai ajudar a esclarecer algumas coisas. Por exemplo, Zé Carlos do Pátio está vivendo um dilema danado. Porque ele sabe que o Sacchetti não o apoia para prefeito. E tem 2 candidatos ao Senado lá de Rondonópolis. Tem o deputado do Podemos, como é o nome dele mesmo? Que xinga todo mundo aí na rede Medeiros. social. Medeiros. José Medeiros. E tem o Sacchetti. Tem 3 candidatos. Ainda tem lá, o José Antelo. Medeiros, que foi, que assumiu, Tem 3 que era candidatos. senador. Podemos ter 3 candidatos lá de Rondonópolis. Quem que é o terceiro? De Rondonópolis? É. Bezerra pode ser a bola sim. da vez do MDB. Nossa. Já foi tudo e é um nome de peso. Quem está falando isso é o prefeito Emanuel Pinheiro. E Carlos Bezerra andou, sim, fazendo sondagens aí, Não, se o tem nome muita dele gente, empolgar ou tem não. muita gente do MDB que defende a eleição do Carlos Bezerra. Entendeu? Que defende a eleição não, que defende a candidatura do Carlos Bezerra. Na eleição depende do povo botar o nominho lá na urna, né? Digitar, não é mais colocar E se na urna. depender de Carlos Bezerra, ele não está pensando em se aposentar. Né? Olha, e Não, até porque vai ter muito dinheiro nessa campanha, né, Lúcia? O fundão do MDB é grandão. É grande, né? mas o grande vencedor dessa campanha pode ser outro. E no Os PSL vo- também, né? Sabe quem pode no ser? PSL tem um fundão aí, né? O PSL tem um fundão. Tem um fundão. Embora o candidato que esteja se apresentando pelo PSL não precisa disso, né? É uma das maiores fortunas do agronegócio, né? O ex-prefeito de Sorriso, Dirceu Rossato. E um ouvinte do Tribuna falava que o grande vencedor dessa eleição suplementar vai ser o branco e nulo. Como foi a exemplo de outras eleições. Né? O grande vencedor que a gente fala é que as pessoas vão se abster de votar, até mesmo porque tem muitos eleitores da Selma Arruda que põem a culpa aí, por exemplo, no Carlos Fávaro por essa cassação do mandato dela. E ainda tem o recurso da Selma, né? Ela está recorrendo ao Supremo e está recorrendo ao TSE. E o recurso que ela faz ao Supremo é para que só possa ter eleição depois do Supremo decidir. É para cassar o efeito suspensivo. Esse é o principal recurso que ela faz ao Supremo. Se cair por Gilmar Mendes, só para relembrar, o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, já cancelou o efeito suspensivo em Tocantins. Ia ter eleição lá para governador
mesmíssima situação da Selma e ele cancelou o cumprimento imediato da decisão. Falou que não, que só pode... Ele considerou, então, o efeito suspensivo. Considerou o efeito suspensivo. Falou que só podia preparar uma nova eleição depois de julgados embargos de declaração e depois de julgado o recurso no Supremo. E no caso dessa eleição? Aí, e em isso ocorrendo, nós podemos ter eleição junto com o prefeito. E no caso dessa eleição suplementar, Selma Arruda seria uma grande cabo eleitoral. Seria. Não seria? Mas tem muita gente aí, a Nayara acabou de citar, que muitos eleitores... Que ela é cabo eleitoral entendendo contra, que ela foi contra. perseguida politicamente. Que ela, é isso? Que ela é cabo eleitoral contra, como a Nayara falou, não tenho dúvida. Que ela é cabo eleitoral que pode funcionar contra o Fava, nenhuma dúvida. Agora que ela tem o poder de direcionar para onde vai o voto, eu tenho minha dúvida. O cara vai votar para senador da República, não vai votar da vontade da Selma Arruda, né? Fica lá. Vamos então, Lúcio, obrigada, bom Vamos lá. dia. Bom dia. Antero, obrigada, bom dia. Bom dia, até amanhã. Até amanhã.